O futebol, paixão nacional e o esporte mais popular do planeta. Hoje, ele movimenta bilhões, cria ídolos, lota estádios e conecta culturas em todos os continentes. Mas nem sempre foi assim. Sua trajetória começou de forma humilde, caótica e até violenta. A origem exata do futebol é incerta. Alguns historiadores contam que, no século X, após a expulsão dos dinamarqueses da Inglaterra, os ingleses celebravam chutando uma bola de couro, símbolo macabro da cabeça de um inimigo derrotado. Esse ritual se repetia todos os anos e, com o tempo, transformou-se em jogos improvisados. Jogos sem regras, sem limites, onde valeu tudo: empurrões, socos e até agressões mais sérias. A violência preocupava tanto que, em 1314, o rei Eduardo II proibiu a prática. Temia perder soldados em batalhas por causa de ferimentos nos jogos. Mas a paixão falou mais alto. Mesmo proibido, o futebol não parou. E, em 1681, voltou a ser oficialmente permitido na Inglaterra. No século XIX, o esporte começou a se espalhar pelas escolas inglesas. Entre 1810 e 1840, alunos de colégios públicos jogavam em pátios e campos abertos. Ainda era visto como uma atividade de selvagens, imprópria para a elite, mas algo começava a mudar. Em 1830, surgiram as primeiras regras escritas, The Football Rules, criadas no Colégio Harrow. Foi ali que nasceram elementos fundamentais do jogo moderno: 11 jogadores em cada equipe, um campo definido e gols a serem alcançados. Em 1848, diretores de várias escolas se reuniram e criaram um código comum de regras. O futebol deixava de ser apenas uma brincadeira de jovens rebeldes e ganhava forma como esporte. O crescimento foi rápido. Em 1863, em Londres, nasceu a Football Association, a FAM. Pela primeira vez, havia uma instituição reguladora, responsável por organizar campeonatos e unificar regras. Na década de 1870, o esporte deixou de ser exclusividade da elite. Donos de fábricas incentivaram seus operários a jogar, e o futebol virou parte da vida das massas trabalhadoras. De repente, o esporte unia ricos e pobres, burgueses e operários. O futebol se tornava, de fato, popular. A virada definitiva aconteceu em 1904, em Paris. Bélgica, Dinamarca, França, Espanha, Holanda, Suécia e Suíça fundaram a FIFA, Federação Internacional de Futebol. Pouco depois, Inglaterra, Alemanha, Itália e outros países aderiram. O sonho de um torneio mundial começava a ganhar forma. Em 1930, esse sonho se realizou. No Uruguai, 13 seleções disputaram a primeira Copa do Mundo da história. O evento mudaria para sempre o destino do futebol, tornando-o o maior espetáculo esportivo do planeta. E foi nesse cenário que o Brasil entrou em campo. O futebol chegou aqui em 1894, trazido por Charles Miller, um jovem paulistano filho de ingleses que, após estudar na Europa, trouxe 2 bolas e um livro de regras na bagagem. O primeiro clube a praticar oficialmente o esporte foi o São Paulo Athletic Clube. Mas logo a febre se espalhou. No fim do século XIX, clubes de remo, como Flamengo, Vasco e Botafogo, trocaram os barcos pelas chuteiras. O futebol já não era apenas um jogo inglês, era brasileiro. Em 1914, nascia a seleção brasileira. Seu primeiro jogo oficial foi contra o Exeter City, da Inglaterra. Vitória por 2-0. Pouco depois, em 1919, veio o primeiro título, o Campeonato Sul-Americano, atual Copa América. A partir daí, o Brasil começava a escrever sua própria epopeia. Em 1930, o Brasil esteve presente na primeira Copa do Mundo, no Uruguai. E não faltou a nenhuma edição desde então. Mas a verdadeira glória só viria em 1958, na Suécia. Um garoto de apenas 17 anos brilhou como ninguém: Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Ele recebeu, quase por acaso, a camisa 10, e transformou aquele número em lenda. Com Garrincha, Didi e companhia, o Brasil conquistava seu primeiro título mundial. Nascia o rei do futebol. 4 anos depois, em 1962, veio o bicampeonato no Chile.
E em 1970, no México, o Brasil encantou o mundo com talvez a melhor seleção de todos os tempos. Comandada por Pelé, Tostão, Jairzinho, Gerson, Rivelino e Carlos Alberto Torres, aquela equipe venceu todos os jogos, marcou 23 gols e só sofreu 2. O tricampeonato consagrava o Brasil como potência mundial e imortalizava a chamada Era de Ouro. Em 1994, nos Estados Unidos, o Brasil voltou ao topo. Romário e Bebeto formaram uma dupla inesquecível e garantiram o tetracampeonato. O mundo via o Brasil ser o primeiro país a erguer 4 Copas. E em 2002, na Coreia e no Japão, foi a vez de Ronaldo Fenômeno brilhar. Após graves lesões, muitos duvidavam dele. Mas Ronaldo calou o mundo com 8 gols e o título de pentacampeão. O Brasil se tornava o primeiro e único país a conquistar 5 Copas do Mundo. Hoje, o futebol é bilionário. Tem estádios monumentais, tecnologia avançada, transmissões em alta definição e jogadores tratados como superastros. Mas nunca deixou de ser o que era desde o início, um jogo simples, que une, emociona e faz sonhar. Da bola de couro chutada por camponeses medievais, ao grito de milhões em Copas do Mundo. O futebol conquistou o planeta. E, no coração do brasileiro, se tornou muito mais do que um esporte, se tornou identidade, cultura, emoção. O futebol é o jogo que conquistou o mundo. E aí, já sabia dessas curiosidades ou foi novidade para você? Quero ver sua resposta nos comentários.